episódio começamos. E aí, pessoas? Meu nome é Danilo Casemiro e eu sou apenas um fã da Marvel. Ótimo. Hoje eu vou falar da nova série da Marvel no Disney Plus, que é Falcão e o Soldado Invernal, mais especificamente dos 2 primeiros episódios. E começando com o pé esquerdo, eu vou falar do personagem mais contraditório da série, que é o John Walker, ou o Agente Americano. Bom, ele surgiu pela primeira vez em Capitão América 323, e ele era chamado de Super Patriota. E bom, quando o Capitão América, o Steve Rogers, entra em desavença com o governo, pois para eles o Steve era como um lacaio que trabalhava para eles e faria o que eles quisessem para representar a América, o Steve acabou largando do manto e do escudo e deixou de ser o Capitão América. E o Steve, ele realmente nunca quis isso, Ele nunca quis representar o governo norte-americano, Ele queria ser um símbolo da bandeira dos Estados Unidos, da libertação do país nas guerras, um símbolo de bravura, de coragem. Então ele acabou abrindo mão, desse simbolismo todo pela essa desavença, esse desejo do governo de controlar ele e mandar ele nas missões que eles quisessem. E pela ausência do Steve como Capitão América nos quadrinhos, o governo, por baixo dos panos ali, eles pegaram um cara, um militar, herói de guerra, que se parecesse bastante com o Steve Rogers. Então ele era branco, ele era muito forte, ele era loiro. A sociedade, ela não ia perceber, essa diferença. Foi então que eles chamaram o personagem do John Walker. E uma coisa a se destacar sobre esse personagem é que quando ele teve a identidade dele revelada nos quadrinhos, que foi por 2 ex-ali militares, que revelou a identidade dele em público, ele partiu pra cima dos caras descontroladamente e meteu a porrada neles, sabe? E por que isso ocorreu? É porque quando um personagem tem a identidade revelada, nos quadrinhos, a gente vê isso principalmente com o Homem-Aranha, acontece muita coisa para quem é próximo desse personagem. E foi o que aconteceu. Algum tempo depois, um grupo de terroristas ali que o governo estava mandando o John Walker para acabar com eles, foi até a casa do John Walker e matou os seus pais. Foi então que ele ficou totalmente descontrolado, e a cada missão que o governo mandava ele fazer, ele ia com sangue nos olhos. Foi então que o governo decidiu procurar o Steve Rogers de novo para ele assumir o manto de Capitão América. Então eles decidem forjar a morte do John Walker em público para o Steve assumir o manto de Capitão América de novo. E o Steve se torna, o Capitão de novo, e o John Walker vira o Agente Americano. E na série ele está sendo chamado, de o novo Capitão América, por assumir o manto agora, e de John Walker. Então vamos ver se ele vai chegar a perder esse manto e vai se tornar realmente um agente americano depois. O próximo personagem que eu vou falar aqui é um tanto curioso, que é o Asa Vermelha. O Asa Vermelha foi bastante citado nesse episódio, e vale lembrar que nos quadrinhos o Asa Vermelha está com o Falcão desde o começo da sua jornada, Ele é realmente um Falcão que o Sam adota, um Falcão selvagem, e logo mais esse Falcão ele tem um contato com o Sam mentalmente por causa do cubo cósmico. E aí, toda missão que o Sam vai, ele consegue controlar as ações do Falcão, mentalmente. E o Falcão ajuda demais ele a distrair inimigos, a pegar objetos a longo alcance, a identificar, número de pessoas e tudo mais. E no UCM ele foi apresentado em Guerra Civil, porém ele foi apresentado como um drone, E nesse segundo episódio da série ele é bastante citado e ele é destruído, Uma cena que eu achei muito clichê, por lembrar realmente que nos quadrinhos ele era um falcão. E bom, antes de falar do Sam e do Buck em si, eu vou falar sobre a aparição de 2 personagens muito importantes para o UCM nesse segundo episódio da série. Aqui a gente vê o Buck visitando uma figura misteriosa com o Sam, e que ele já conhece essa figura, desde a época que ele trabalhava, que ele atuava ali na ilha. E esse personagem se chama Isaiah Bradley, ou
o primeiro Capitão Negro. O Isaiah foi o único homem negro que sobreviveu a diversos experimentos de replicação do soro do super soldado. E como visto na série, ele infelizmente ficou preso por 30 anos como um objeto de experiência para a replicação do soro. Já nos quadrinhos, o Isaiah ele fica preso, porém por um motivo diferente. Quando ele foi para uma missão na Europa, né, lutar contra os nazistas, que também estavam tentando replicar o soro do super soldado, né, e ele queria acabar com esses experimentos, ele não queria mais que ninguém fizesse esses super soldados. Ele, antes de ir para a Europa, ele roubou o uniforme do Capitão América e resolveu, né, atuar como um novo Capitão América usando o uniforme lá contra os nazistas. E por isso, quando ele voltou, né, para a América, o governo foi atrás dele para prender ele por causa desse furto de um uniforme. Bom, o Isaiah nos quadrinhos é um personagem muito importante por ele ter deixado um legado muito forte, né, um legado heróico para a comunidade e também para os super-heróis negros, como, por exemplo, o próprio Falcão, a Mônica Rambeau, o Luke Cage e o próximo personagem que eu vou falar aqui, que é o Patriota. Bom, sabe aquele garoto que estava junto do Isaiah, né? Ele estava cuidando do Isaiah porque depois que ele saiu da prisão, ele ficou com a mentalidade muito afetada, né? De acordo com os quadrinhos, ele fica com uma mentalidade meio que de criança, assim. E nos quadrinhos é uma história muito interessante, porque ele vê o seu avô ali sentado todos os dias com aquela mentalidade super afetada, e ele sabe o herói que ele foi durante tanto tempo. E ele é motivado pela vontade de contar a história do seu avô, de ir pra frente com esse legado. E ele começou a tomar drogas hormonais que estimulavam o crescimento, né, de genes mutantes ali no sangue e lhe concediam poderes por um curto período. E bom, só então, depois que o Elijah foi gravemente ferido, o seu avô ele fez uma transfusão de sangue para o seu neto, e isso lhe concedeu poderes permanentemente, né, com o sangue do seu avô, que era um super soldado. E bom, agora finalmente falando sobre os protagonistas, o Sam e o Bucky estão muito bons até o momento. No primeiro episódio tivemos a cena introdutória de ação insana com o Falcão, que assim, a nível de televisão é algo absurdo. Assim, eu nem imagino quanto foi o orçamento para eles fazerem toda essa série. No segundo episódio a gente também tem uma cena muito boa. Na verdade, todas as cenas com o Falcão, elas são muito bem feitas, muito bem filmadas, é muito realista mesmo, né? Que é a cena dele lutando contra os apátridas em cima dos caminhões. Bom, só um comentário rápido sobre os apátridas. Eles são um grupo de pessoas que não possuem nação, né? Eles legalmente não possuem nacionalidade. E eles abominam símbolos, né, como o Capitão América. Na série, eles almejam um mundo sem fronteiras políticas, assim como era na época do Blip. Eles tinham total liberdade, o governo não estava sob o controle, né, total da sociedade, e todos os países estavam se unindo, né, para se desenvolver de novo, para evoluir todo mundo junto de novo. Estavam procurando um meio de solução unidos, né, como todos uma sociedade única e igualitária. Agora, né, eles são meio que um grupo de extremistas, né, de terroristas que conseguem movimentar uma massa gigante, né, de pessoas que não gostam, né, do governo atual americano e que conseguem causar o caos na sociedade. E agora falando do Bucky, no primeiro episódio vemos ele fazendo uma sessão de terapia obrigatória ali para ajudar com a questão do passado dele, né? Que o passado dele é extremamente brutal e que certamente a mentalidade dele é totalmente fracionada por causa disso. Então, quem gostaria de começar? É legal eles abordarem isso, né? Como foi em WandaVision, porque o Bucky também passou por momentos terríveis com a Hydra e com o Barão Zemo, né? Ele sendo controlado por eles.
é realmente algo terrível. E é muito legal de ver eles tratando sobre isso nessa série. Porém, no segundo episódio, o Bucky já deu um fora, né, nessa terapia e decidiu deixar isso de lado para descontar as suas emoções na base da porrada mesmo, né, contra os apátridas e talvez contra o agente americano depois. A garotinha te deu uma surra. Ai! E é claro, a relação do Buck com o Sam é algo maravilhoso, né? Os dois atores, eles possuem uma química muito forte, né? Por já terem trabalhado em muitos projetos juntos, eles se dão muito bem. E as cenas com eles são muito engraçadas também, né? É um alívio cômico ali que funciona muito. É a fórmula de filmes do Capitão América, né? Que é uma forma meio parada, né? Meio de agente secreto, de militarismo e tudo mais. Todo esse contexto faz afastar muita gente que não gosta, né, dessas coisas. Porém, a série ela consegue, sabe? A Marvel ela consegue. Então, cara, eu tô gostando demais da série. Se você também tá gostando, comenta aí embaixo. E esse foi o meu review dos 2 primeiros episódios. E a gente se vê numa próxima obra maravilhosa aí. Um abraço, tchau.